Nosso assunto, a reforma tributária. 2 meses após a instalação no Congresso, o grupo de trabalho criado para formatar o texto base para a reforma tributária tem promovido uma série de reuniões, debates e audiências públicas para se chegar a um plano, a um consenso. Entre as discussões, a criação de alíquotas diferenciadas para setores e serviços como educação, saúde e transporte público, ao contrário do que defende o ministro da Fazenda, que quer um tratamento único para todos os contribuintes. E para falar mais sobre esse assunto, sobre as propostas, as sugestões dos congressistas, está conosco o deputado federal pelo PDT do Ceará, Mauro Benevides Filho. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Muito bem-vindo. Bom, primeiro quero cumprimentar e agradecer a oportunidade a você, Tiago, a Adriana, enfim. Então, vamos aqui clarear alguns desses pontos que ainda estão obscuros, mas que com o passar dos dias a gente vem paulatinamente clareando e deixando os setores mais calmos e viabilizando essa aprovação no mês de junho. Deputado, o senhor é um parlamentar muito experiente e sabe que a reforma tributária é discutida há décadas aí no Congresso Nacional. Estão ainda tramitando inúmeras propostas, como a do economista Bernardo Api, com apoio do Baleia Rossi, que nos últimos anos foi considerada talvez a proposta mais sensata para ser aprovada. Eu pergunto, essa proposta ainda pode ser reaproveitada ou o Congresso está começando do zero, deputado? Bom, esse ano nós temos 3 características que são fundamentais e que estão viabilizando, portanto, a aprovação dessa reforma, já que muitas pessoas ainda são descrentes em relação a ela. Primeiro, o governo federal não tem uma proposta para poder ficar alternando, né, com os nossos trabalhos. Aliás, pelo contrário, o ministro Fernando Haddad e o Bernardo Api têm contribuído assim, de maneira muito firme para que esse aprimoramento seja feito. Segundo, não há disputa entre Câmara e Senado. Nós estamos analisando as 2 emendas constitucionais, tanto a 45, que se originou aqui na Câmara dos Deputados, quanto a 110, que é aquela que se originou no Senado Federal. Então, nós estamos fazendo uma migração, vamos dizer assim, uma interação, entre as duas medidas, que é o que tem permitido, né, essa reforma avançar com mais celeridade. Hoje, por exemplo, nós vamos logo mais às 14h30, nós vamos receber setores que estão muito preocupados com o setor de serviços, que estão muito preocupados com a elevação de carga tributária. E eu explico isso rapidamente, Tiago. A indústria, ela está tranquila, porque como a indústria é uma cadeia bastante cumulativa, ela compra insumos de uma empresa, de outra, e ela bate no IVA, no Imposto sobre o Valor Agregado, tudo que foi pago na etapa anterior. Então, em tese, a indústria poderá ter redução de carga tributária. Já os serviços, que é o que nós vamos receber hoje, educação, saúde e outros segmentos, lá o Brasil, a alíquota de produto é uma, o ICMS, e a alíquota de serviço é outra, que é o ISS. Portanto, é difícil para uma empresa, para terminar, uma empresa que paga hoje 5% de ISS, 3,65% de PIS/COFINS, mais alguma coisa, tem uma carga de 11, 12 ou 13, Sim. Sair para uma carga de 25%. Portanto, a gente tem que ajustar isso, não pode sair fazendo alíquota de tudo que é jeito, mas eu acho que a alíquota de referência e pelo menos mais 2, a gente é capaz de acalmar todos os segmentos da economia brasileira. Deputado, na sequência a pergunta do nosso comentarista Fernando Capês. Capês. No final, ela vai implicar no aumento da arrecadação tributária, numa redução da arrecadação tributária ou na sua manutenção no mesmo patamar. Se for para ficar no mesmo patamar, não seria melhor investir numa simplificação e desburocratização tributária que seria mais ágil e mais fácil? Bom, primeiro, há um compromisso nosso de todos os 12 parlamentares, e essa é uma preocupação também do presidente da Casa, presidente Arthur Lira, de que essa nova alternativa, além de simplificar, além, portanto, de desonerar as empresas de contratação de muitos advogados, de muitos contadores, que isso retira a competitividade das empresas brasileiras vis-à-vis as empresas mundiais,
nós também temos um compromisso de não haver aumento de carga tributária com a reforma. Esse não é bom ficar claro, Fernando, não é o objetivo dessa reforma tributária de fazer aumento de carga. Daí a preocupação, enquanto havia uma pressão muito grande de se fazer uma alíquota única, e isso não mais existe no mundo, é importante que a gente diga isso. Se iniciou com a alíquota única, mas, por exemplo, no dia 6 de abril de 2022, vou repetir, 6 de abril de 2022, a União Europeia, que são 28 países, elas acabam de definir um novo amendment, ou seja, uma nova emenda nas diretivas do IVA deles lá, onde eles inseriram 5 novas alíquotas. Então, não há nada extraordinário para a gente aprovar a emenda, evitar a pressão dos setores, a gente fazer uma e mais duas, permitindo, portanto, que não aconteça aumento de carga tributária, que é a grande preocupação da sua pergunta, e eu estou afirmando isso aqui muito claramente. Amanda Klein. Deputado, bom dia. Quando o senhor fala em ter uma alíquota diferente, para o setor de serviços, basicamente o senhor está defendendo que para chegar a um entendimento seria muito mais rápido se você tivesse alíquotas diferentes para diferentes setores. Só que aí você cai em outro problema, porque o que se quer, o que se pretende com essa reforma tributária é ter uma alíquota única para todo mundo. E até então a grande reclamação é que a indústria, por exemplo, é sobretaxada, enquanto os serviços pagam pouco imposto. Também há um receio em relação ao impacto que isso terá sobre a agropecuária, por exemplo. E no bolso do consumidor, o que isso pode significar? Por exemplo, se aumentar muito a taxação do setor de serviços, educação, restaurante, cabeleireiro, isso significará, por exemplo, aumento de preços, inviabilizará alguns setores? Só tenta costurar melhor esse raciocínio para a gente, por favor. Vamos lá. A reforma tributária, ela nunca andou por 3 razões. A primeira delas é o aumento de carga tributária, porque no Brasil, repito, bens e serviços têm alíquotas diferentes. Você tem o ICMS, que a alíquota modal é 18%, e você tem o serviço, que a alíquota do ISS, inclusive, pode ir de 2% a 5%. Se você iguala tudo numa alíquota só, não precisa ser economista para compreender que o serviço terá um aumento brutal de carga. Ele vai sair de 11%, 12%, 13% para 25%. Aliás, 25% só tem, por enquanto, no discurso, porque o que nós temos aqui na comissão é o estudo de um colega nosso, do IPEA, do Rodrigo Oraí, que no seu estudo feito lá no IPEA, a alíquota é de 27%. Não tem essa alíquota de 25% ainda, nós estamos aqui tentando fazer esse calibramento para poder perceber. Então, nesse sentido, diante da sua pergunta, há uma preocupação grande. Primeiro, a indústria não se fala, porque, como eu falei, ela vai ter redução de carga tributária. Em função do abatimento nas etapas anteriores, tudo aquilo que foi pago antes será abatido daquilo que ela vai pagar na venda final desse produto. O setor de serviços, que é a sua preocupação na pergunta, essa é a razão porque nós convencemos tanto ao Bernardo Api quanto ao ministro Haddad de que, para que ela se concretize, era necessário, e até porque o mundo todo já acabou com essa história de alíquota única, tem vários produtos, tem produto, inclusive, que está isento na União Europeia, nos 28 países, que eu tive acesso há umas 3 semanas atrás, e fiquei, inclusive, tivemos vários subsídios, que vão nos ajudar a fazer. Daí a razão, para concluir, respondendo a sua pergunta, de nós termos, além da alíquota de referência, temos mais 1 ou 2 alíquotas, que aí sim você poderá acalmar todo mundo. O agro, que é o final da sua pergunta, a preocupação deles são 2. A primeira preocupação é que produto exportado, e grande parte da sua produção vai para fora, podem ficar tranquilos que não se exporta tributo. Portanto, exportação terá 0 de IVA, isso está muito claro. Eu sei que aqui e acolá, não, mas acabaram de colocar o imposto de exportação no óleo diesel bruto. Isso não entra em discussão, podem ficar tranquilos, isso está resolvido. A grande preocupação do agro é o seguinte: o agro ele tem um crédito presumido para compor
o seu tamanho de tributos que ele paga. Crédito presumido é você estimar o valor das compras de insumos que ele tem. Já que ele exporta, ele não pode se creditar desses tributos pagos anteriormente e ele tem que repassar isso para o governo pagar. Ora, e se a gente, na reforma tributária, acaba com todos os incentivos fiscais, atenção, hein? O IVA vai acabar com todos os incentivos fiscais, salvo o super simples, que é mais ou menos 80 bilhões de renúncia fiscal, e salvo a Zona Franca de Manaus, que esse desenho ainda está sendo feito. Todos os outros eles vão ser extintos. Então, qual é a preocupação do agro? É porque eles compram de 180 mil produtores rurais pequenos que não emitem nota fiscal. Então, como é que eles vão dimensionar o tamanho dessa cumulatividade, já que ele está comprando produtos de produtores rurais, muitos deles pequenos, que não emitem nota fiscal? Nós estamos equacionando isso e de tal maneira que nem o agro, nem o setor de serviços deverá ter problemas e nós estaremos resolvendo essa questão com muita tranquilidade. Posso falar do terceiro problema, gente? Rapidinho, sim, rapidinho aqui, por favor? É o problema dos estados. Porque hoje você tem o princípio da origem e destino, né? Quando Pernambuco compra um produto de São Paulo, a alíquota é 18% do ICMS. 7% fica com São Paulo, 11% vai para Pernambuco, para fazer os 18%. Com a reforma, você estabelece o princípio do destino puro, ou seja, os 18% serão direcionados exclusivamente para o Estado consumidor. Então, era natural que os estados produtores, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, ficassem preocupados. Qual foi a equação? Fizemos o seguinte, muito simples. Os estados consumidores, que vão aumentar a sua receita, parte desse aumento não será, durante 20 anos, parte dos estados consumidores. Nós vamos devolver para os estados produtores o mesmo nível de receita do ano da publicação da emenda constitucional, corrigido pelo IPCA. Resumo, ninguém perderá receita, nem estados produtores, nem estados consumidores. Então, 3 problemas resolvidos na sua integralidade. Deputado Mauro Benevides, a pergunta de Alan Gani, nosso comentarista de economia. Alan. Bom dia, deputado. O arcabouço fiscal ele foi muito calcado na arrecadação. Em virtude disso, como garantir que não haverá aumento da carga tributária, principalmente tributando os dividendos, que seria uma segunda etapa aí da reforma tributária? Bom, primeiro, ao limitar crescimento de despesa ao crescimento da receita, inclusive, mesmo que a receita cresça mais de 2%, 2,5%, desculpa, real, ou seja, além da inflação, a despesa só poderá crescer a 70% da receita, independente desse adicional de receita que porventura venha. O primeiro foco do ministro Haddad, nesse momento agora, já que transformações da renda só virão no final do segundo semestre, é taxar primeiro as apostas eletrônicas que o próprio setor está pedindo, são esses bets que tem aí, que estão prevendo faturar 100 bilhões de reais ao ano, durante o exercício de 2023, para uma alíquota de 15%, você pode ter, sim, uma elevação de receita, sem mexer na estrutura tributária brasileira. O segundo ponto é você mexer também nessa competição desigual com as empresas brasileiras, que é essa questão de Shopee, de Alibaba, de Shein, enfim, produtos que chegam aqui sem pagar imposto e isso está consumindo o nível de produto. E terceiro ponto é que se você, nessa regra que está colocado agora, do arcabouço que chega para a gente na sexta-feira, se você fizer um recálculo, atenção, isso é importante, o que eu vou dizer agora. Se analisa se isso tem rigor fiscal ou se não tem, se vai estabelecer a relação dívida-PIB ou não. Se você faz o recálculo de 2012 a 2022, nos últimos 10 anos, usando o que aconteceu, verificando o que aconteceu e refazendo os cálculos com a regra do arcabouço, o Brasil teria economizado, em média, isso foi um estudo feito pelo Felipe Salto, por provocação minha,
com ele, nós estamos debatendo essa questão, isso dá uma economia de 64 bilhões de reais ano, em média. Só para que, né, os nossos internautas, telespectadores possam ter uma ideia do impacto que isso já representa. E no dividendos, para concluir, dividendos significa o seguinte, que toda empresa de alta lucratividade que vai, em vez de ficar com esse dinheiro para poder fazer mais investimentos, ela prefere distribuir essa lucratividade ou parte dessa lucratividade aos seus acionistas, pessoa física. Portanto, as pessoas físicas que receberem dividendos, em tese acima de 5 milhões ou 10 milhões, isso ainda não está, o texto não chegou, mas acima de um certo valor, a pessoa física, como o mundo inteiro paga, a não ser Brasil e Estônia, mas o mundo inteiro paga, sim, imposto de renda sobre dividendos, até porque 58% desses 58 mil mais ricos brasileiros, 58% da sua renda são dividendos. Por isso que a gente tem que ter cautela, sim, em fazer esse sistema tributário mais justo. Não faz sentido você, por exemplo, pagar no seu salário 27,5%, você que está ganhando aí bem, pagando 27,5% de imposto de renda, uma pessoa que ganhar 500 milhões, 1 bilhão de reais, pagar zero de imposto de renda. E a alíquota prevista é a seguinte, você pagar 15% no dividendo e você dá uma reequacionada no imposto de renda da pessoa jurídica em menos 3%, menos 4%. Então, você vai, em tese, 60 menos a diminuição do imposto de renda, isso dá uma receita líquida, esse número é importante, né, todo mundo dominar, uma receita líquida de 48 bilhões de reais para o erário federal. Deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, mais uma vez obrigado pelos esclarecimentos. Voltaremos a nos falar nesse assunto tão importante e de interesse de todos nós. Um abraço, obrigado. Eu estou aqui à disposição. Vamos colocar esse Brasil para frente. Um abraço a todos.